Três palavras necessariamente breves. A primeira para agradecer e louvar. Agradecer ao CRUP e louvar esta sua ideia de iniciar 2019 abrindo um debate sobre o ensino superior em Portugal. Esse debate era indispensável e tinha de ser feito envolvendo universidades e politécnicos e também com total abertura à sociedade. Ou seja, ultrapassando poderes públicos, nacionais, regionais e locais. E saindo do círculo fechado, que é o círculo dos diretamente implicados no tema discutido. Estudantes, professores, investigadores, funcionários, gestores e tutelas. Num tempo em que na escala de atenções e por conseguinte prioridades, esta, infelizmente, se encontra muito longe de ser das mais importantes para a comunidade a que pertencemos, há que colocá-la onde deve situar-se. Com urgência, que não há ciência, cultura, economia e justiça social que possam avançar sustentadamente com o ensino superior esquecido ou insuficientemente valorizado pelos portugueses. Isso foi referido nas conclusões que acabámos de ouvir. Para a sociedade portuguesa, este tema não é prioritário. Isso é gravíssimo. Mesmo para aqueles que aceitam a educação como prioritária, e não são muitos na sociedade portuguesa, e não são a maioria na sociedade portuguesa, o ensino superior está longe de ser equiparado à realidade educativa como um todo. Foi dito nas conclusões que isso é simbólico, mas o simbolismo vale tudo. E é impressionante, porque não deveria haver nenhuma família insensível a esta problemática. E, no entanto, na escala de prioridades, encontramos prioridades económicas, financeiras, sociais, de segurança e outras, de saúde, mas não encontramos, de facto, no ensino superior. E há aqui uma responsabilidade, que é uma responsabilidade coletiva, mas uma responsabilidade de todos nós. E eu assumo a minha cota parte de responsabilidade, obviamente, enquanto cidadão, enquanto Presidente da República. Alguma coisa falhou nos últimos anos para não se entender que o desenvolvimento integral, o desenvolvimento humano da nossa sociedade, tem uma componente essencial, que aliás é inseparável da ciência e da cultura, que é o ensino superior. A segunda palavra é, se possível, ainda mais simples e completa a primeira. Tivemos em Portugal 4 projetos diversos para o ensino superior. O da Primeira República, esboçado, mas logo apagado pela ditadura. O da ditadura, que duraria cerca de 40 anos. O de José Veiga Simão, de transição entre o final da ditadura e o começo da democracia, que vingaria de 1970 até quase ao final do século, e o de José Mariano Gago, que resistiu a crises, algumas delas profundas, e se afirmou nos últimos 20 anos. Porque o mundo, Portugal e a Europa mudaram, e muitos foram os condicionamentos que a realidade levantou a esse projeto global, aliás, concebido não só para o ensino superior como para a ciência. Este é o momento de fazer o que José Mariano Gago faria se ainda connosco estivesse. Repensar, antecipar, sonhar e lançar as ideias para os próximos 20 anos. E aqui, completo um pouco o que tinha escrito, para dizer que não basta retocar a matriz que ele nos deixou. Ouvindo as conclusões das vossas riquíssimas reflexões, múltiplos são os pontos em que retocar não basta. Não basta em termos dos desafios económicos e sociais envolventes, internos e internacionais. Não basta na ideia da característica crescentemente recorrente, isto é, para toda a vida,
do ensino superior. Não basta na relação com o tecido produtivo, que tem características diferentes daquelas que tinha há 20 anos. Não basta no relacionamento com as coordenadas sociais, porque a sociedade mudou também nessas coordenadas muito em 20 anos. Não basta na vivência institucional. E aqui foram referidos vários desafios de gestão, de eficácia, de organização, de flexibilização do sistema. Não basta na visão que se tem da internacionalização, que já existia no pensamento vigente, mas que é muito mais exigente hoje do que era há 20 anos. E por isso é uma nova matriz, dir-se-á muito idêntica à matriz de há 20 anos, mas é muito diferente. É muito diferente. Tomemos a questão que aqui foi referida do financiamento. Há 20 anos admitia-se que o crescimento económico aventado a nível internacional e a nível interno, mais a flexibilidade de gestão e de parcerias das fundações, mais o reajustamento dos institutos públicos, dariam para um financiamento público à medida da sustentabilidade desejada. Hoje, depois da crise profunda que enfrentamos, que levou a congelar em larga medida a aplicação daquela matriz e a congelar na dimensão pública, como a congelar na dimensão privada, hoje que sabemos que esse crescimento significativo estará ausente do horizonte imediato, que a saída do secundário para a chamada vida ativa continua elevadíssima, que parcerias e reformas institucionais internas são insuficientes, que é impensável equacionar o financiamento do ensino superior dissociado do financiamento do sistema global de ensino, que tudo isto é perceptível, ou se toma a questão como crucial para o desenvolvimento duradouro no nosso país, ou as soluções serão sempre remendos precários. Isto é, do que se trata, e estão a ver porque é que a questão simbólica é tão importante. Ou a sociedade portuguesa como um todo entende que o ensino superior é estratégico, não dissociado do sistema global, mas ele é tão estratégico quanto o sistema global e não menos do que o sistema global para o desenvolvimento duradouro do nosso país, e isso tem consequências também no financiamento, ou não, ou a sociedade entende que não, que há outras prioridades coletivas, nomeadamente sociais, muito mais importantes. Porque existe outro conjunto de desafios sociais muito relevante. E a questão é esta: quer-se mesmo, e há contexto para se poder querer essa priorização com incidência financeira, criando condições aos jovens e famílias para que os primeiros possam continuar a estudar no ensino superior, não apenas no acesso, mas durante ele? Ou vão prosseguir, de um lado, as queixas das instituições, que vistas pela comunidade são encaradas como perspectivas meramente corporativas? Lá estão as instituições, novamente, a apresentar posições corporativas. E do outro lado, os meios compromissos, fruto da falta de recursos e de carências noutros graus do sistema, noutras áreas sociais. Aqui há uma opção que é uma opção coletiva. Não é possível dissociar a solução para o ensino superior da visão de conjunto que se vai ter nos próximos anos no país.
Ora, uma matriz renovada exige clareza também nesta escolha. Por exemplo, o anúncio que penso que foi aqui feito como desejo pelo Sr. Ministro, da extinção das propinas, a concretizar-se, a ser possível concretizar. É um passo decisivo nessa escolha em termos de matriz. A terceira e última palavra é de incentivo, e um incentivo muito particular neste ano, porque é um ano eleitoral. O debate que hoje foi realizado não acaba hoje, nem acaba com as campanhas eleitorais que se avizinham ou que por aí já andam. A educação é um domínio de regime. Os presidentes, tal como as composições parlamentares e os governos, passam. E ela fica como desafio duradouro, sempre diverso nos seus cambiantes e solicitações. E, portanto, este debate tem de prosseguir para além das perspectivas estritamente eleitorais ou das divergências partidárias. Tendo a noção de que questões como a missão, os conteúdos, as componentes, as estruturas orgânicas, o financiamento, a ligação ao todo comunitário, são matéria de regime e não matéria de legislatura, nem de governo, nem de partidos. E hoje que temos mais do que nunca a noção de que o universo é a vossa casa e a nossa casa, e Portugal é a vossa e também nossa preocupação cimeira, acima das vicissitudes de conjuntura, é de uma perspectiva estrutural que tem que se pensar neste tema. Eu tenho defendido isto para diversas áreas, aliás, com grande insucesso. Mas continuo a insistir, porque não me resigno à ideia de que, qualquer que seja o veredito dos portugueses, haja, por cada campanha eleitoral e por cada decisão eleitoral, sequer a perspectiva do recolocar de matrizes na educação, na saúde, na segurança social, já não digo no domínio das funções de soberania como a justiça. Parece-me um absurdo, mas pelos vistos não parece um absurdo a muitos outros portugueses, e a democracia é feita dessa riqueza plural. Tudo o que aqui hoje se tratou, no fundo, foi tratado a pensar numa perspectiva nacional. E a perspectiva nacional, como a nossa pátria, ou o nosso país, não é uma entidade abstrata. São portuguesas e portugueses de carne e osso, que têm um direito constitucional e, antes disso, um direito ético e cívico à educação, que é essencial para a realização da sua felicidade. E essa realização da felicidade só é possível dando à educação permanentemente uma prioridade nacional e uma visão de regime que as palavras nunca regateiam, mas os factos são, por vezes, avaros em acompanhar. E por isso o meu desafio nacional também é que no ensino superior, como na educação em geral, mas neste passo concreto no ensino superior, fosse possível, independentemente do que há de conjuntural nos anos eleitorais, continuar o trabalho desta reflexão, que por aquilo que ouvi foi muito intensa, muito participada, muito rica e muito promissora, continuar esse debate e dele fazer um debate nacional e levar mais portuguesas e mais portugueses a perceberem porque é que é um insucesso também nacional haver tantos de entre os nossos jovens que não podem aceder ao ensino superior. Não apenas por uma questão comparativa em termos internacionais,
mas por uma questão de justiça social, que não é nem de direita nem de esquerda, é nacional. E esse é o grande desafio, mas também o grande sucesso desta reunião. Ter intensamente chamado a atenção dos portugueses para aquilo que eles não consideram uma prioridade nacional. Eles têm de considerar uma prioridade nacional o ensino superior para mudar o país e mudar o país para melhor. Muito obrigado.